Minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Pedro, vou te acompanhar hoje nessa aula super especial, a primeira de Era Vargas, a primeira depois que o cara chega no poder após a Revolução de 1930. Estamos falando do período do governo provisório de Vargas. Tu já parou para pensar, cara, que assim, na história brasileira, são poucos os períodos que recebem o nome de uma pessoa? Parando para analisar bem, não tem, exceto um, Era Vargas. Então tu pode gostar, tu pode não gostar do Vargas. O aspecto fundamental é que ele foi importante na história do Brasil. E a gente começa a entender aqui o porquê ele foi importante. Começamos a entender a construção do Estado varguista, da popularidade de Vargas, das transformações sociais, econômicas e políticas que o Brasil atravessa após a chegada de Vargas ao poder, aqui nessa primeira aula, depois, portanto, do fim da famosa Primeira República, da República Oligárquica. Beleza? Então, pessoal, quando Vargas chega ao poder após a Revolução de 1930, a gente já vai ter uma característica bem interessante desse governo provisório. Vargas assume o poder como presidente e fecha, por exemplo, as assembleias legislativas. O governo passa a ter poderes extraordinários, ou seja, passa a governar por meio de decreto. Não tem mais um legislativo que possa controlar o poder de Vargas. Então aqui nós temos a instituição de um governo mais centralizador, um governo que não tem, por exemplo, oposição política no parlamento, algo que dificulte a sua ação política. Neste contexto, nós temos, por exemplo, uma das principais medidas do início desse governo provisório, a nomeação de interventores nos estados. Porque assim, galera, até então nós tínhamos os governadores dos estados no Brasil. Esses governadores eram eleitos pela sua população, naquele antigo esquema da Primeira República, né, com muita fraude. O que o Vargas está dizendo aqui é o seguinte, olha, os estados não escolhem mais os seus representantes. As eleições estão suspensas. O interventor nada mais é do que um governador do estado nomeado diretamente por Vargas. Isso vai acabar com a autonomia política desses estados e vai afetar principalmente São Paulo. São Paulo que é um estado que se preocupa muito com o desenvolvimento da sua economia do café. Vargas vai nomear, por exemplo, como interventor de São Paulo, um cara que era nordestino, um cara que não tinha muita ligação com a política estadual de São Paulo. Isso acaba afetando os interesses dessas oligarquias regionais. Vargas, portanto, vai criando mais inimigos do que ele já tinha após chegar ao poder na Revolução de 1930. Então, o fator principal desse início aqui é o poder extraordinário que o executivo passa a ter, governando por decretos, e também a nomeação de interventores nos estados, beleza? Depois que Vargas chega ao poder, já temos início a algumas reformas políticas que são implementadas. De início, nós temos novos ministérios, por exemplo, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que não existia até então, né, um Ministério do Trabalho, e também o Ministério da Educação e da Saúde Pública, que também não existia. Então, é o governo direcionando a sua atenção para algumas reformas que faziam parte lá da chapa da Aliança Liberal, né, no contexto da Revolução de 1930. Também nós temos aqui o início, neste governo provisório, do desenvolvimento de uma legislação trabalhista que não existia até então. Então, por exemplo, pessoal, aqui nós vamos ter a nacionalização do trabalho. O que é isso? O governo Vargas institui que 2/3 dos trabalhadores nas empresas existentes no Brasil devem ser brasileiros. Porque aqui a gente tinha a profusão de muitos imigrantes europeus, né? Italianos, portugueses, espanhóis, nas indústrias e tudo mais. Então, uma medida de nacionalização. Agora, 2/3 de todos os trabalhadores de uma indústria, de uma empresa, devem ser brasileiros. Depois, a limitação da jornada de trabalho. Até então o Brasil não tinha essa limitação. É aqui com Vargas que a gente tem o início dessa legislação trabalhista, em que coloca que uma jornada de trabalho diária deve ter no seu máximo 8 horas.
beleza? E também o trabalhador deve ter um descanso semanal. Além disso, nós vamos ter a regulação do trabalho da mulher. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter algumas medidas ao longo desse período da Era Vargas, como, por exemplo, a licença maternidade. Também a regulação do trabalho infantil. Era muito comum que nós tivéssemos naquele período crianças trabalhando na indústria. E isso acontecia de uma maneira em que a criança não tinha proteção aos seus direitos. Aqui a gente vai ter uma regulação mais ativa do trabalho das crianças e, posteriormente, a gente vai ter, inclusive, a proibição desse trabalho infantil, beleza? Também nós vamos ter a lei de férias, coisa que o trabalhador não tinha até aquele contexto. Então a gente está tendo aqui a construção de um Estado com leis trabalhistas. Isso é muito importante para entender o que é o Vargas, né? A construção desse Estado, a construção dessa relação com os trabalhadores. Aqui a gente já vai ter, por exemplo, essas primeiras medidas num sentido de regularização do trabalho no Brasil. Beleza? Posteriormente, nós temos mais uma lei, uma legislação que agora vai discutir sobre os sindicatos. Temos a regulação do trabalho, mas também teremos no governo provisório, uma regulação da atuação dos sindicatos. Isso aqui é muito importante para entender como vai funcionar esse Estado varguista. Ou seja, o sindicato que a Era Vargas deseja ter é um sindicato que é tutelado pelo Estado, ou seja, é um sindicato que é acompanhado pelo Estado, é um sindicato que é enquadrado pelo Estado, ou seja, o sindicato não pode atuar fora do reconhecimento do Estado, em uma medida que se aproxima de alguns regimes fascistas na Europa no sentido do corporativismo, ou seja, no sentido de que as entidades de classe, tanto dos trabalhadores como de seus patrões, devem atuar no sentido de uma colaboração de classe. Os sindicatos devem atuar com colaboração ao governo e não em oposição ao governo. Isso vai ser bem interessante. E de que maneira a Era Vargas consegue enquadrar o sindicato? No modelo de sindicato único, ou seja, só deve existir um sindicato por classe e esse sindicato é reconhecido pelo Estado. É o sindicato em que o Estado reconhece, que aquele Ministério do Trabalho reconhece. Se existe um sindicato que não é reconhecido, ele é ilegal. Ele não pode existir, ele está, portanto, na clandestinidade. Beleza? E também, interessante aqui, como a Era Vargas vai fazer com que os trabalhadores se sindicalizem. Simples. Aquelas legislações, aqueles direitos trabalhistas que nós vimos, eles vão ser apenas direcionados aos trabalhadores que são sindicalizados. Então é uma maneira de sindicalizar os trabalhadores, concedendo aqueles direitos apenas aos trabalhadores que são associados, filiados a um sindicato. É importante mencionar também, pessoal, que aquela legislação trabalhista que a gente viu, ela é direcionada aos trabalhadores urbanos. Os trabalhadores do campo, aqui nesse contexto, eles ainda não vão ter uma atenção da legislação trabalhista. Isso acontece só em 1963, governo de João Goulart. Beleza? Nesse contexto aqui, as medidas trabalhistas que a gente viu são direcionadas aos trabalhadores urbanos, ok? Uma outra questão interessante desse início da Era Vargas são medidas econômicas. Até então nós tínhamos, até 1929, 1930, um governo de característica liberal. E a gente sabe, com a crise de 29, o liberalismo entra em crise. A partir da Era Vargas, nesse governo provisório, nós vamos ter uma economia altamente controlada, centralizada e sofrendo intervenções do Estado. É nesse sentido que a Era Vargas vai atuar. Por exemplo, controlando aspectos econômicos importantes do Estado. O Estado interferindo na economia. Por exemplo, criando o Conselho Nacional do Café, que depois se torna o Departamento Nacional do Café. O café passa a ser regulado economicamente pelo Estado centralizador de Vargas, pelo Poder Executivo Nacional, e não mais pelo Poder Executivo do Estado de São Paulo. Antes São Paulo tinha esse controle, agora é o governo central nacional de Vargas. Também em 1934, o governo vai nacionalizar as águas e o subsolo brasileiro, ou seja,
você pode até ter uma propriedade, mas a riqueza que se encontra no subsolo é de propriedade do Estado. Então, se tiver uma fonte de água, se tiver petróleo, por exemplo, a propriedade daquilo ali é do Estado e não da pessoa que detém aquela propriedade. O que vai ser interessante nessas medidas centralizadoras, por exemplo, a atuação do Conselho Nacional do Café, é que em 1931 nós vamos ter as famosas queimas de estoque de café. Justamente porque, depois da crise de 29, a gente vai ter uma grande crise econômica mundial, muito café sendo ofertado no mercado externo e poucos compradores. Então o que a gente vai ter? É o governo interferindo, queimando o estoque de café para diminuir artificialmente a oferta desse produto no mercado internacional, dessa maneira controlando a queda de preços que acontecia nesse mercado. Beleza? Então aqui também, durante a Era Vargas, esse aspecto aqui é muito importante. É fundamental entender o que acontece aqui nesse Código Eleitoral de 1932. Essa centralização do governo vai gerar muita oposição ao Vargas. Por exemplo, os paulistas vão se organizar e vão exigir uma reconstitucionalização do país, ou seja, que o país volte a uma normalidade democrática, tendo uma Constituição que reja, que dite a vida política do país. O Vargas vai iniciar alguns movimentos visando a volta a essa normalidade constitucional. Vai elaborar em 1932 o Código Eleitoral, que vai, por exemplo, criar a Justiça Eleitoral que existe até hoje, que é um poder separado, fazendo parte do judiciário, que vai reger, por exemplo, uma eleição. A ideia, então, aqui é confrontar todas aquelas noções que nós tínhamos na Primeira República de fraude eleitoral, de voto de cabresto. Ou seja, nós temos um poder judiciário e não o poder político que reconhece, que comanda o processo eleitoral. Isso é importante. Além disso, nós vamos ter o sufrágio universal, direto e secreto. O que isso significa, galera? Nós vamos ter aqui o seguinte: sufrágio universal. Homens votam e mulheres também votam. As mulheres em 32 conquistam o direito ao voto. Isso é muito importante. Agora, esse universal aqui é interessante pontuar, que nós vamos ter ainda algumas camadas excluídas do voto no Brasil. Por exemplo, analfabetos não votam ainda. Analfabetos no Brasil só conquistam direito ao voto, galera, na nossa Constituição atual, em 1988. Então, nesse caso aqui, ainda a maioria das pessoas no Brasil não vota, porque o Brasil tem uma maioria da população ainda analfabeta, tá? Mas as mulheres conquistam seu direito ao voto aqui. E outra medida muito importante, tá? O voto passa a ser secreto. Então, acaba limitando a possibilidade daquele voto de cabresto, o voto controlado pelo coronel, beleza? Além disso, se institui uma representação classista para a eleição que aconteceria de uma nova Constituição, para a elaboração de uma nova Constituição. O que é uma representação classista, Deputados seriam escolhidos entre os sindicatos. Então, Sindicato dos Trabalhadores e Sindicato dos Patrões elegeriam também deputados. Aqui é uma medida interessante do governo tentando o quê? Elegendo deputados ligados aos sindicatos, a ideia é que em um Estado corporativista, a gente tem esses deputados classistas votando ao lado do governo. Então é uma maneira do Vargas conseguir alguns votos a mais nessa Constituinte para as suas propostas, tá? Isso é interessante também ficar de olho. O que eu quero pontuar aqui para vocês é o seguinte, tá? As mulheres conquistam o direito ao voto em 32. Não dá para entender que o voto é uma concessão do Vargas. Não é. São as mulheres que, associadas em suas entidades feministas, pressionam o governo para conquistarem o voto. Beleza? Outro aspecto interessante dessa era Vargas, é que em 32 ainda que haja esse processo de iniciativa de reconstitucionalização, o governo vai sofrer muita oposição. Em confrontos de rua, por exemplo, os paulistas, principalmente que são a maior oposição a esse governo, vão ter alguns jovens paulistas que vão ser mortos. Esses jovens são o Miragaia, o Martins, o Drauzio e o Camargo. A morte desses jovens origina em São Paulo o movimento MMDC, que passa a canalizar a oposição paulista.
Então, é nesse sentido, agora aglutinados em torno desse movimento MMDC, que os paulistas vão começar a organizar um movimento para derrubar o governo de Vargas, através de um levante armado. Essa é a Revolução Constitucionalista de 1932. Os paulistas se organizam para derrubar o governo de Vargas através de um levante armado. E, de fato, acontece uma guerra civil. Acontecem confrontos por meses entre as tropas do estado de São Paulo, principalmente aqui a polícia militar, mas também muitos voluntários que arrecadam dinheiro doando ouro em uma campanha chamada Ouro para o Bem de São Paulo contra tropas leais a Vargas, agora do Exército. Os paulistas vão ser isolados, vão ser derrotados pelas tropas do governo Vargas, ok? Mas, apesar de serem derrotados, a principal pauta dos paulistas, que é a reconstitucionalização do país, vai avançar. Então, em 33, nós vamos de fato ter uma eleição constituinte, né? A gente vai ter pessoas sendo eleitas para elaborarem uma nova Constituição. Essa eleição de 33 vai marcar a primeira votação nacional em que nós temos a participação das mulheres e o comando do pleito pela justiça eleitoral. Vamos ter a eleição da primeira mulher eleita, né, deputada federal no Brasil, que vai ser a Carlota Pereira de Queiroz, e também em Santa Catarina nós vamos ter a eleição da primeira mulher negra no Brasil, que era a professora Antonieta de Barros. Então, fatos interessantes, bem marcantes aqui na nossa história nesse período, beleza? A eleição de 33 elege uma bancada constituinte que elabora uma nova Constituição no Brasil, uma Constituição bem interessante, né, que vai ter uma inspiração até social-democrata, baseada na República de Weimar, na Alemanha. Isso é interessante. Nessa Constituição, nós vamos ter os atos do governo do Vargas, até então referendados, ou seja, nós vamos ter, por exemplo, a confirmação das conquistas trabalhistas no período. E nessa Constituição de 34, nós vamos ter, inclusive, algumas medidas que visam assegurar ao Estado o dever, inclusive, né, de cuidar de questões sociais, como a saúde e a educação. Então, a gente vai ter, por exemplo, medidas interessantes. A volta a uma normalidade democrática, garantindo, inclusive, a pluralidade e a autonomia sindical. Então, aquela história de sindicato único, lá do início do governo provisório, a Constituição de 34, ela vai acabar minando isso tudo, beleza? Outra questão interessante é que vai ser criada a Justiça do Trabalho e vai haver um fortalecimento do poder legislativo. É o país retornando a uma normalidade democrática. Essas medidas, né, principalmente de fortalecimento do poder legislativo, da volta de uma política liberal e democrática, elas vão desagradar o Vargas, que vai fazer de tudo, né, já desde o início, para reformar essa Constituição de 34. O Vargas vai entender o seguinte, olha, as reformas propostas pela Aliança Liberal, elas ainda não foram totalmente implementadas, eu preciso de mais tempo, inclusive eu preciso desse tempo sem esse jogo político do liberalismo, uma medida mais autoritária para conseguir implementar essas reformas. Então Vargas vai ficar muito descontente com essa Constituição. É nessa Constituição, inclusive, que lá nas suas disposições transitórias vai se entender o seguinte, a primeira eleição para presidente nessa nova Constituição vai ser indireta. A Constituição, o Código Eleitoral, previa a eleição direta para presidente. Essa Constituição vai entender, ó, nessa primeira eleição vai ser indireta. E Vargas vai ser eleito pelos deputados. Uma eleição indireta significa que a Câmara dos Deputados vai escolher o próximo presidente. Nessa eleição indireta, o Vargas vai ser eleito presidente do Brasil, agora em 34. Então, essa eleição de Vargas, depois da elaboração da Constituição, coloca o Vargas em uma nova fase do seu governo. Agora, um governo constitucional, ok? Só que esse, é claro, um papo para a próxima aula. Finalizamos aqui a aula de governo provisório da Era Vargas. Queridas e queridos, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais!